Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 18. Fizemos agora a leitura a partir do capítulo 8, mas nossa meditação nessa noite será sobre o capítulo a partir do seu início. Estamos no tempo do Natal, segundo domingo, e é muito importante a gente aproveitar esses domingos próximos do Natal para a gente refletir exatamente qual o sentido do Natal, porque é uma das festas mais populares do mundo. Até países onde a presença cristã é muito pequena, quase insignificante, celebram o Natal, inclusive no Japão, né? Japão, que tem 1,5% da população cristã, celebra-se o Natal. Você tem lá as luzes, você tem a decoração das cidades, e tem um evento lá que eu achei muito interessante, que é os casais se encontrarem para comer frango frito. Uma campanha da KFC, aquela franquia, né, norte-americana, que pegou lá no Japão na época de Natal e se tornou uma coisa muito popular. É mais ou menos uma espécie de Dia dos Namorados, né? Os casais tentam se articular para celebrar a data do Natal num restaurante desses, né? Então, uma coisa totalmente aleatória que acabou marcando a festa de Natal em um país que não tem uma presença cristã assim significativa. Em outros países, as pessoas têm mais, digamos assim, informação, mais intimidade sobre o que significa o Natal. Mas fica sempre faltando uma reflexão um pouco mais profunda do porquê nós celebramos Natal. Acho que isso é muito importante para nós, como cristãos, termos essa clareza. E esse texto de hoje, ele aponta bem nessa direção. O Evangelho de João, ele é diferente dos outros três evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, né? São chamados de evangelhos sinóticos. O Evangelho de João, ele segue um outro plano, uma outra sequência, e é muito interessante que, aparentemente, o que João quis fazer ao escrever o seu evangelho foi reescrever a Bíblia. Só isso. Reescrever a Bíblia. Por que a gente afirma isso? Porque ele começa com essas palavras, né? No princípio. No princípio. A gente vai lá em Gênesis 1, capítulo 1. Quais são as palavras que estão escritas lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Ele começa do mesmo jeito. Não é? E aqui ele segue então a exposição de o que aconteceu no princípio. Ele diz que no princípio era o verbo, essa palavra latina que passou aqui para a nossa Bíblia em português, em outras línguas é a palavra, né? O logos do grego, traduzido como palavra, poderíamos traduzir em português também como a palavra, porque Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas a partir de quê? A partir da palavra. Mas não era simplesmente a palavra, mas alguém ali que representava realmente a palavra, alguém incorporava isso no momento da criação. E é esse anúncio que João quer fazer, quer explicitar. Muitos sistemas filosóficos, muitas doutrinas falavam desse conceito na antiguidade, o logos, conceito conhecido da filosofia grega. João se apropria desse conceito e localiza em Jesus Cristo. Já desde o processo da
criação. Então, ele estava no princípio com Deus. E a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. E aqui aparece uma outra palavra da criação. A luz. A primeira coisa criada por Deus, né? Haja luz e houve luz, a luz foi feita. Então aqui, novamente, João pega um outro conceito lá da narrativa da criação e apresenta aqui no prólogo, né, na introdução do seu evangelho, a presença da luz. Agora traduzida, identificada. Né? Quem era a palavra? E agora, quem é a luz? Ele vai expondo, ele vai fazendo uma releitura da criação. Então, ele diz o seguinte: a luz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Lá em Gênesis a gente vê então que houve uma separação entre luz e trevas. Luz e trevas. A gente não sabe como se deu isso, mas o fato é que as condições físicas e matemáticas para a existência da luz, elas se deram. A gente sabe que as ondas eletromagnéticas, elas obedecem determinadas equações matemáticas, não é? E ondas eletromagnéticas são uma gama imensa de radiações que existem no universo. A nossa luz visível é uma faixa de frequência assim, bem pequenininha, que vai lá, né, do infravermelho a ultravioleta. É isso que nos faz enxergar todas as coisas. Mas radiações que a gente não enxerga, elas existem pelo universo. Né? Boa parte do universo é constituído de matéria escura. Mas nós vivemos na luz. Então, espiritualmente, da mesma forma, existe uma luz. Não é? Agora, essa luz aqui, ela não é qualquer luz. João fala de alguém que veio enviado por Deus e veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todas as pessoas. Essa visão do apóstolo João, do evangelista João, ela é fundamental para a gente compreender uma coisa, que o acontecimento da encarnação, que nós celebramos no Natal, ele não é só o nascimento de um grande profeta, de um grande líder religioso, de uma pessoa que deixou suas pegadas na história, de alguém, né? Jesus Cristo é muito admirado, mas é um processo como se fosse assim uma nova criação. Uma nova criação, é uma revisão da criação. Domingo passado, domingo retrasado, eu estive falando com vocês a respeito de por que Deus quis ser gente.
que ele chegou a tanto? Porque foram sucessivas tentativas de realizar o seu projeto com a criação. Tentativas que fracassaram. Tentativas que não tiveram da parte do ser humano a sua contrapartida. A tentativa lá do Jardim do Éden, você teve lá a desobediência de Adão e Eva, insuflados, né, por uma presença maligna, a presença da serpente. Então ali falhou. Depois, a humanidade fora do Jardim do Éden também construiu um mundo na base da violência. Isso também falhou. Aí veio o dilúvio. Aí eles vão agora com o dilúvio, com uma nova humanidade, quem sabe, né, Deus vai conseguir então realizar o seu projeto para a sua criação, especialmente para o ser humano. Também não deu certo. Aí chega então Abraão. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer um projeto para a humanidade toda, não. Eu vou começar de um povo. Então, a partir de Abraão, ele construiu um povo muito grande, um povo que, segundo ele mesmo revelou para Abraão, seria tão numeroso quanto as areias do mar ou quanto as estrelas do céu. Mas um povo. Esse povo se desenvolveu, ele se tornou, ganhou uma identidade, teve uma caminhada com Deus, deixou um registro dessa caminhada que nós temos aqui, né, na Escritura Sagrada, está tudo aqui. Tudo não, mas o necessário para a gente conhecer, não é? Mas esse projeto também falhou. Então, Deus conclui o seguinte, não, agora é o seguinte, eu tenho que eu mesmo assumir essa identidade humana. Então ele, a partir do seu filho, a partir da segunda pessoa, ele então vem estar conosco e vem passar por todo o processo humano, toda a aventura humana, desde feto na barriga de uma mulher, correndo risco de vida. A família teve que fugir para o Egito, depois voltar. A gente conhece essa história, não é? Com todas essas vicissitudes, esses desafios, mas Deus se expôs em Jesus Cristo e se dispôs para então realizar o seu propósito na criação. João teve clareza disso tudo, porque a partir do momento que ele escreve um evangelho inspirado no relato da criação, então ele ligou as duas coisas. Ele disse, então, Jesus é uma nova criação. Paulo também compreendeu a relação entre as duas coisas, porque quando ele diz assim, quem está em Cristo é nova criatura. E da mesma forma ele escreve também aos Romanos, né? A criação geme dores de parto, aguardando o dia da sua redenção, que acontece por meio do Filho de Deus. Não é? Então, esse processo criador de Deus que aconteceu lá no início dos tempos, né, ele se repete em Jesus Cristo. E por isso, então, a gente vai vendo aqui, né, o Verbo, a palavra de Deus, a luz, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele
nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Isso é maravilhoso. A gente saber que, ao celebrar aquela criança na manjedoura, ali num lugar anônimo de uma pequena cidade da Palestina, de Canaã, de Israel, diversos nomes daquela região, nós estamos celebrando uma retomada da criação. Agora, o que isso tem a ver, né, conosco? Isso tem tudo a ver conosco. Isso tem tudo a ver conosco, porque nós somos chamados a fazer parte dessa nova criação. Nós não somos só homens e mulheres, pessoas naturais criadas a partir, né, da natureza que a gente crê ser criada por Deus. Nós somos chamados a fazer parte dessa nova criação a partir do seu Filho. É uma nova criação. João Batista, que é apresentado aqui logo no início do Evangelho do João Evangelista, ele veio para explicar essas coisas para as pessoas. A partir já do nascimento de Jesus, ele não viu, ele não testemunhou, ele não vivenciou o processo da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, que é uma consumação desse processo, que é o ápice, né, o ponto alto desse processo todo. João não chegou a ver isso. Mas ele já testemunhou a partir do próprio nascimento de Jesus que esse processo estava em andamento. Que nós tínhamos sido chamados a fazer parte da luz, sair das trevas. As trevas em que o mundo vive. Nem estou falando assim de, não, as pessoas não precisam estar vivendo na sarjeta, na criminalidade, na corrupção. Quando falo de trevas, não falo dessa decadência absoluta do ser humano. Eu falo da própria ignorância das pessoas que vivem simplesmente por viver, simplesmente para ganhar seu dinheiro, formar seu patrimônio, deixar esse patrimônio para herdeiros, tal, e vai no rame-rame da vida normal, a vida até de bem. Nós somos chamados a muito mais do que isso. Nós somos chamados a caminhar na luz de Deus, na presença de Deus, na comunhão com Deus. Por isso que é bom, né, a gente ter luzes no Natal. Agora faz todo sentido o Natal ser uma festa de luz, porque é disso que se trata. Todo Natal eu coloco lá na janela da minha casa, na porta, lá um monte de luzinhas. Eu não tinha nem muita consciência desse negócio não, mas agora, depois que eu refleti um pouco mais a respeito desse texto aqui de João capítulo 1, isso passou a fazer muito mais sentido para mim. De o Natal ser realmente uma festa de luz. A verdadeira luz que vida ao mundo, ilumina as pessoas. Clareia o seu caminho, clareia a sua existência. Esse é o verdadeiro sentido da encarnação. Não é? Que nós estamos comemorando aqui nesses dias depois do Natal, não é? É muito bom também fazer essa reflexão de recomeço, de criação, agora no primeiro domingo do ano. Na prática, para nós,
o começo de um novo ano é sempre uma oportunidade de repensar a nossa vida, de tentar fazer as coisas de modo diferente, né? Muitas pessoas fazem as chamadas resoluções de ano novo, algumas não chegam a durar 15 dias, outras atravessam o ano e acabam se realizando. Quando nós tomamos alguma decisão na vida, assumimos algum compromisso, é muito importante a gente saber se a gente ama aquilo que a gente diz que quer fazer. Amar, é necessário haver um vínculo de amor com o propósito que você tem. Vou cuidar mais da saúde. Você ama a sua saúde? Muita gente não ama a saúde, não. Maltrata ela até. Não é? Você ama a sua saúde? Lembre-se que a sua saúde é o seu corpo, é você mesmo. Não é? Somos chamados a amarmos a nós mesmos, não é? Isso é evangélico. Né? Ama até o próximo como você ama você mesmo. Se você não ama nem a você mesmo, aí o seu amor ao próximo também vai estar um pouquinho prejudicado, não é? Então, é importante a gente ter essa... Porque nós somos aquilo que nós amamos. Nós assumimos compromisso com aquilo que a gente ama. Se você ama Jesus, então você vai assumir um compromisso com Jesus e vai realizar. E a sua vida vai se transformar. E esse processo de criação vai acontecer na sua vida. Então é muito oportuno nesse início de ano, onde nós estamos, de certa forma, mais sensíveis, mais abertos, mais disponíveis para realizar alguma coisa nova na nossa vida, a gente ter essa consciência aqui. João foi chamado a dar testemunho dessa luz. Nós também somos chamados a sermos testemunhas dessa luz. Quando Jesus envia os seus discípulos lá no momento da ascensão, ele diz assim, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Mesmo o chamado de João é o chamado nosso. O chamado de sermos testemunhas dessa luz, da qual a gente desfruta, da qual a gente pode caminhar, que ilumina a nossa vida, somos chamados a ser testemunhas dela, sabendo que muita gente ama mais as trevas do que a luz. Não é? Acontece. Mas muita gente precisa, muita gente está em busca disso. Que nós temos, que nós descobrimos, que nos foi revelado pelo Espírito de Deus. E pela sua palavra, como nós vemos aqui. Então fica o convite, o desafio a aprofundarmos bem essa nossa reflexão a respeito da vida de Jesus, a respeito também do nosso chamado, a respeito da nossa vida nesse novo ano que se inicia. Que Deus esteja nos abençoando, nos iluminando, né? Fizemos aqui antes do sermão uma oração de iluminação, justamente para isso, para que esse processo ocorra sempre e de forma mais aprofundada nas nossas vidas. Amém?